Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal O Gnóstico, tá? Chega mais aqui que para... Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo e divulgue o nosso canal, tá certo? Se você quiser ser um parceiro, meu amigo, um parceiro, tá? E quiser ajudar a gente financeiramente, eu peço seu apoio, tá? A chave Pix está na capa do vídeo, na thumbnail, mas eu vou dizer aqui para você qual é: robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, tá? robson.rmt@gmail.com. Ajude a gente, tá? Me ajude, e você estará fazendo uma grande colaboração com o canal, né? Claro que o canal aqui, quando eu falo, o canal é eu e os equipamentos, né? E aí ajude a gente a atingir mais pessoas, a melhorar a qualidade do canal e tudo mais, tá bom? Estendo a mão para você. Nós vamos entrar aí nesse período chamado Semana Santa, né? Então, é comum que nesse período algumas pessoas comecem a refletir um pouquinho sobre essa questão do que Jesus veio fazer de fato aqui na Terra, né? Nessa série Os Deuses, nós estamos refletindo alguns aspectos, né? E mostrando que, gente, tem muita coisa que a gente precisa entender. Evidentemente que as pessoas são... o mundo está muito pior do que há 10 anos atrás. E o mundo se tornou um mundo corrupto, a podridão, a hipocrisia, todas essas coisas começaram a se tornar naturalizadas, e a gente perdeu a noção do valor do ser humano e do valor do amor, da bondade, da generosidade, da gentileza, essas coisas todas. Jogamos tudo isso por água abaixo, né? Porque na nossa cabeça achamos que a gente deve cuidar da nossa própria vida e deixar os outros, né? Então eu sempre falo que aqui na minha cidade, olha, são 35 mil habitantes. Aqui os funcionários são do Estado ou funcionários do município. Tudo é político. Até quando eles vão fazer os tais, diremos assim, contrato temporário, que eles fazem uma espécie de teste, né? Seletivo temporário, é tudo político, indicação, empurra um, empurra outro e tal, é assim, entendeu? Isso no estado. No município nem se fala. Se você trabalhou a favor, se você é amigo do rei, tudo pode. Agora, se você não é amigo do rei, nem a lei eles te dão direito. E o comércio da nossa cidade é um comércio também contaminado pela ideia de que a gente coloca parente para trabalhar, né? E eu acho engraçado porque
as pessoas têm exemplo de quanto mais você empregar parente, mais difícil fica a situação. Porque na hora que você admite um parente dentro de uma empresa sua, você, para demitir, vai gerar um monte de problemas, né? Então, e aí os parentes indicam o amigo do parente, entendeu? Aquele meu amigo, aquele meu colega, aquele não sei quem, eu vou colocar aqui. Eles não olham questão de competência, de currículo, de porcaria nenhuma. Então vocês vejam onde eu estou enfiado, tá? Eu peguei o meu currículo, e o meu currículo aí, se vocês verem, meu currículo que não está aqui perto, senão eu ia mostrar, é invejável. Eu tenho para mais de 20 anos de serviço público. E desta parte, né, meu irmão? Você sabe como é que eu trabalhei com vários e vários prefeitos. Alguns que eu até votei contra, mas que depois me disseram, não, a gente precisa de você, da sua capacidade, da sua... e tudo. Então, a vida é isso. Aqui, gente. Eu gostaria muito de sair dessa cidade, porque eu diria assim, talvez eu fosse mais valorizado. E assim, não posso em virtude das questões de saúde. E aí, às vezes, bate aquela sensação de que a gente não sabe muito bem o que fazer. Então, só para vocês terem uma ideia, os medicamentos, todos, somando todos os medicamentos, dá mais de R$520. Isso é para vocês terem uma ideia. Seja o de coluna, o de pressão, de um monte de coisa. Aqui nem o projeto Farmácia Popular tem. Porque os farmacêuticos daqui, os donos de farmácia, não querem fazer projeto para dar remédio para pobre. Entendeu? Como diz eu quero é que o pobre se exploda. Então nós estamos vendo que a Semana Santa é o período em que mais acontece demagogia e hipocrisia. Porque o pessoal vão chorar naquelas vias sacras. A paixão de um Deus amante. Vinde cristão, encontrito nesse instante, a chorar, chora, irmão, já que foi nossos pecados que lhes deu grande aflição. E aí vão chorando durante as estações da Via Sacra. Primeiro, tudo demagogia, tudo hipocrisia, que depois eles vivem do jeito que eles bem entendem. Tá? Segundo, porque isso é uma mentira contada pela igreja de que o ser humano foi lá, pecou, e quem pagou o pato do pecado de Adão e Eva, do suposto pecado de Adão e Eva, foi exatamente Jesus, que veio aqui morrer em expiação pelos pecados alheios. É isso que as pessoas acreditam. Sabiam disso, né? E que você se salva por meio de fé, né? Sola fide, sola gratia. É bom. E os gnósticos dizem não. Jesus não veio aqui, não morreu por causa do teu pecado, porque não houve pecado de Adão e Eva. Tá? O que houve foi que as obras, quem criou este mundo, esta realidade material é má. Portanto, os gnósticos diziam, o Deus
tá? O demiurgo que criou este sistema é mau. Por isso o sistema é mau. Não tem nada a ver com o ser humano, né? E quem era esse Deus, esse demiurgo, né? Quem é esse demiurgo que os gnósticos falavam, tio Robson? Esse demiurgo se chamava Javé, porque eles deram um nome, Iod-Baoth, Saclas e Samael, para o Deus do Antigo Testamento, o Deus judaico. Tá? Hoje, todos os analistas são unânimes em dizer que muitos analistas, né, não é assim uma unanimidade, como eu falo, mas é uma expressão que eu uso, dizem que o Javé nada mais é do que o Enlil, aquele Deus lá das tabuletas sumério-acadianas. Tá? Então, quando a gente estuda essa questão dos deuses, a gente está falando um pouco aqui para vocês sobre situações, né? Sobre como foi, o que a realidade do pleroma, né? Por que o pleroma existiu, e a gente viu no último vídeo que por que o Uno resolve sair de si? Por amor. Porque somente o amor obriga um outro ser humano a sair de si mesmo e a se tornar vulnerável e correr riscos. O amor. É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Porque se você parar para pensar, é uma coisa que, né? Sabe, gente, que às vezes as pessoas não refletem. Né? Certo? E quando a gente fala do Deus, agnostos theos, dos gnósticos, Deus desconhecido, ou como chamam alguns, o Deus alienígena, ele fala de um lugar, de um hipermundo, de uma realidade, né? Então imagine assim, né? O Raul Seixas já descreveu uma experiência muito interessante, que ele dizia: por que você me pergunta? Perguntas não vão lhe mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você pensa em mim toda hora, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você e você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado. Se você olhar essa música, você vai observar que, evidentemente, não se está falando do Deus bíblico, mas é uma excelente analogia para mostrar como Deus é e a sua totalidade. Tá? Então, as pessoas às vezes dizem, bem, então nós precisamos de um novo Deus para um novo tempo na Terra. E nós precisamos nos voltar para o Deus verdadeiro, para o Deus dos gnósticos, para o Deus desconhecido. Tá? Então nós iremos começar esse estudo baseado nessa reflexão. Tá? Eu espero que as pessoas aprendam que não há como você refletir o Deus desconhecido se você não expressar o amor, com todos os riscos, com a vulnerabilidade que ele traz e com
a capacidade que ele traz de autodoação e de autossacrifício. Senão você não entende absolutamente quase nada de Deus. Tá? Tudo bem. Então, a gente vai pegar aqui um resumo de algumas coisas importantes. O texto gnóstico de João, a gnose de João, até aqui, mas eu não vou pegar que virou tudo aqui, aí vai dar um trabalhinho para desarrumar. Mas o evangelho gnóstico de João vai mostrar algumas coisas a respeito de Deus. Tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos diminuir aqui, gente. Aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui, ó. Apócrifo de João, perspectivas, revelações gnósticas. A natureza do Deus único, ó. Ponto número 1. O texto introduz o único como o Deus supremo e inefável, que transcende a todos os conceitos de divindade. É descrito como incorruptível, atemporal e é a fonte de toda a criação, incorporando pureza, luz, que não podem ser percebidas por nem um olho. Aqui, no segundo aspecto, nós vemos que surge a Barbelô. A Barbelô emerge como a primeira emanação do único, representando o aspecto feminino divino, e a premeditação. Ela personifica as qualidades divinas e serve como um princípio fundamental para a criação de todos os reinos, seres glorificando o Espírito invisível. Eu vou pegar esses dois pontos aqui, ok? Para a gente ir aqui, porque aqui vai falar no terceiro sobre a queda da Sofia e a criação do Yaldabaoth, que é um assunto que a gente vai ver bem aqui, ó. Tá? O texto diz o seguinte: em pelo menos uma versão do mito, é a violação da complementariedade do gênero pelo aeon sabedoria que precipita a criação de um mundo material falho. De acordo com o livro secreto, que é o livro de João, né? Sabedoria é o último dos 24 eões e, portanto, mais distante, por assim dizer, do espírito invisível. Quando a sabedoria, em grego, Sofia, produziu um pensamento por conta própria, sem o consentimento do seu consorte masculino, o resultado foi o pensamento imperfeito ou pseudeon, o primeiro ser divino que não pertence à totalidade dos imortais. Sabedoria lançou esse produto deformado do seu pensamento para fora da totalidade e o nomeou como Yaldabaoth. Yaldabaoth é também chamado de Saklas e outros nomes. É o criador e governante equivocado deste universo, isto é, o Deus do Gênesis. Tá? O Deus do Gênesis. Então, vamos lá. Aqui, né? Similarmente, esse livro, né, afirma que a sabedoria queria criar algo sozinha, sem o seu parceiro. E o resultado foi o Yaldabaoth. Nesta visão, então, a sabedoria rompe o equilíbrio do gênero entre os aeões da totalidade ao pensar que criar de forma independente, tá, sem o seu consentimento masculino, esse erro resulta na ordem criada falha.
Aqui a totalidade parece ter mantido dentro de si o potencial para a sua própria ruína. A distância crescente das emanações sucessivas do primeiro princípio torna a falta de harmonia cada vez mais possível, tá? A ponto de tal desarmonia se tornar se tornar real quando a sabedoria tenta pensar por conta própria, tá? A transição da totalidade espiritual dos éons abençoados para o mundo material das criaturas parece ser um erro, algo que a providência divina não pretendia, né? Não pretendia. Eu vou aqui. Como veremos, o problema deve ser retificado. Mais tarde, a sabedoria se arrepende do seu erro e restaura a sua unidade dos éons, sendo até mesmo elevada a uma posição mais elevada. Tá? Então você deve ter perguntado para você mesmo o que acabou acontecendo lá no pleroma. Se lá é a plenitude, como é que isso acabou acontecendo? Bem, eu vou tentar mostrar aqui uma coisa para vocês, tá? Imagine você que aqui tem um casal, tá? Certo? Eu vou dar uma sainha aqui, só para dizer que aqui é uma sainha e tal, para diferenciar, ok? E imagine que este casal começa a... Tá? Ela começa a gerar, né? Aqui, ó. Eu vou fazer círculos, tá? Para indicar filhos. Tá? Então, vai gerando. Continuar gerando filhos. Tá? Estou só dando um exemplo aqui. Olha só. Evidentemente que a distância desse aqui para esse casal aqui é muito intensa. Provavelmente ele aqui, vamos supor, esse ser, tá? Ele já vai estar bastante distante da origem. Isso é um modelo muito simplificado. Se você fizer uma árvore genealógica da sua família, você vai ver que você está lá no fim, né? Que você teve o seu tataravô e assim por diante. Então, na hora em que o pleroma começou a existir, tá? Não sei cadê meu apagador, né? O Uno sabia que ao se tornar tão amplo, ele correria o risco, porque o amor o tornou vulnerável, o tornou ele corria risco de se dividir, emanar, né? Diríamos assim, de que alguma coisa acontecesse, né? As possibilidades existiam, né? Então, você vai logicamente perceber que não era a intenção do Uno que nenhum dos éons se desviasse do seu verdadeiro objetivo.
Porque os aeões são o quê? São aquilo que as qualidades de Deus. Mas quando uma qualidade de Deus no gnosticismo é manifestada, ela se torna um ser. Tá? Então, portanto, por que escolheram a sabedoria? Porque no Antigo Testamento, a sabedoria vai dizer, né, que ela estava desde o princípio, em Provérbios, salvo engano, 8, antes que o mundo existisse, eu estava lá. Né? Então a Sofia era uma divindade, certo? Uma divindade. Tá? E você vai diferenciar o que é uma deidade, uma divindade e um Deus. Porque nem toda divindade se torna Deus, mas, no entanto, todo Deus é uma divindade. Mas a divindade não é uma deidade, mas toda deidade pode ser, deve ser, e é uma divindade e é um Deus. Ok? Então, o Deus desconhecido, né, o agnostos theos, é aquele Deus que está fora, ausente da matéria, enquanto a matéria nós chamamos de ílica, hile, tá? Certo? E aí a gente precisa entender muito bem como é que esse ambiente chamado pleroma, que é a totalidade, é o Deus total, que aí você vai entender o seguinte: se isto aqui, né, nós chamássemos de pleroma, vamos chamar isso aqui de pleroma, ok? Certo? Cada um deles aqui, certo? Aqui vamos supor, bem aqui está a mônada, ok? Aquela que dá origem a tudo e foi gerando pai, a mãe gerou o aeon, certo? Tá. Observe bem, se isso aqui é o uno, o pleroma é o Deus total. Ok? É o Deus total. É o corpo total. Então você vai entender que o corpo total do pleroma são os aeões. Correto? Tudo bem. Vamos aqui, vamos voltar aqui, tá? Então a Sofia, quando ela deixou ali aquele ambiente, ela retorna, né? E aí, tá? Vamos lá. Ela não é abandonada pelos aeões, ela não é desprezada, ela não é jogada, ela volta para uma região próxima ao pleroma, tá? E aí eu vou ver aqui algo, tentar mostrar algo para vocês. Vamos abandonar aqui essa leitura, tá? Vamos ver onde está essa aqui. Aqui, ó. Parece então que os gnósticos, tá? Parece então que para os gnósticos existem vários estados da matéria. Um estado ígneo superior que pertence ao hipermundo. Qual é o hipermundo? O hipermundo é o pleroma, tá? E estados sucessivos correspondentes aos diferentes círculos graduados à medida que as sementes se materializam e assumem escuridão, opacidade e gravidade. Nessa própria matéria, nossa própria matéria, a Terra,
das plantas, tá? Nossa própria matéria humana, o da terra, né? Das plantas e de todas as criaturas vivas. E de alguma forma, a semente das partículas etéreas do hipermundo, tá? Mas tornou-se infinitamente mais pesada. Pouco a pouco, essas partículas caíram ao nosso nível como resultado de um drama primordial que compreende a história do nosso universo, da mesma maneira que partículas de poeira e detritos são lentamente depositadas no fundo dos abismos marinhos para formar sedimentos. Todos os seres do nosso mundo são, aos olhos dos gnósticos, o sedimento de um céu perdido. Tá? O sedimento de um céu perdido. Isso significa que quando vou pegar aqui, gente. Que quando, tá? Isso significa que quando o hipermundo, então aqui é o hipermundo, tá? Certo? O pleroma. À medida que as sementes, bem aqui, tem uma região chamada paraíso, tá? Certo? Que é a fronteira com as outras camadas, que eu já falei aqui, quem conhece o meu canal já sabe que eu falo desses aspectos, tá? Certo? Em que aqui nós temos a Lua, tá? E aqui nós temos Saturno, ok? Então, à medida que daqui saíram, tá? Que seres saem nessa direção e caem aqui, tá? Aqui na nossa terrinha, tá? Ok? Na hora que eles saem e caem aqui, tá? Nessa região aqui, na matéria, no plano terrestre, eles se tornam sedimentos, eles se materializam. O que acontece é que quando a Sofia saiu daqui, tá? Então a Sofia sai daqui, né? Na hora que ela saiu daqui, ela começou um processo de materialização. E o impacto dela no Quenoma, que é uma região, tá? Paralela aqui, tá? Gerou um ser, tá? O demiurgo, né? Gerou o demiurgo que já era em si mesmo um material, ele era um ser de forma mais densa do que os seres daqui. Então, ele começou a criar seres, tá? Protometafísicos que vão ocupar, tá? Então, por isso os gnósticos acreditavam em vários estados da matéria, desde o mais denso, aqui a Terra, até o mais sutil aqui, certo? No pleroma. Por isso que existe o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, o sétimo céu, etc. Por que eles tinham essa ideia? Porque eles falavam desses aspectos como realidades e densidades da matéria.
ok? Então, todo ser que veio para cá, para a Terra, acabou se materializando, tá? Caindo numa densidade, se sedimentando, se tornando concreto. Aí, é por isso que você só vai entender o papel de Jesus se você entender o que é que de fato aconteceu. Porque como o nosso plano é chamado de esterema, quer dizer, a deficiência, tinha que alguém vir fazer o processo de restauração. E como é que Jesus fez isso? Ele veio ensinar a gnose para que os seres descobrissem de onde vieram. Os humanos descobrissem de onde eles eram originados. Porque os humanos, eu sempre tenho falado isso aqui, não são da Terra. Os adâmicos não são da Terra. Tá? Então nós podemos dizer que a raça adâmica não era a única raça na Terra. Tinha outras raças aqui. Tá? Outras raças aqui. Tanto é que, se você observar o texto de Gênesis, quando Caim é expulso, ele vai para a terra de Nod. Mas o que ele ia fazer na terra de Nod se eles eram os únicos humanos? Não. Era porque tinham outros seres aqui. Se você pegar a antropologia, você dirá o seguinte: os adâmicos eram os sapiens, tá? E existiam outras espécies do gênero Homo, habitando outros lugares, né? Eu já falei inclusive de Caim, e já falei o que é que representa a terra de Nod também, ok? Mas voltemos lá ao texto, tá? Para que a gente crie essa perspectiva, né? Então, olha só o que diz aqui, ó, não é? Todos os seres do nosso mundo são, aos olhos gnósticos, o sedimento de um céu perdido, quer dizer, de um pleroma perdido. Ok? Tá? Então você... E o fundo deste mar, e do fundo deste mar escuro, o homem não percebe nada da superfície luminosa do mundo superior, exceto as formas efêmeras, tá? Reflexos fugazes, fantasmas evanescentes, que são como aqueles peixes fosforescentes que iluminam sozinhos a escuridão secular das grandes profundezas do oceano. A nossa matéria, porque é pesada, porque é escura, a mais escura e pesada de todas, é também a menos dinâmica e mais imóvel, tá? Tão fixa e tão pesada quanto os átomos reduzidos aos seus núcleos, tá? Aos seus núcleos. Imobilidade, o frio glacial da matéria e da carne privadas do fogo primordial, é afundando inelutavelmente em direção ao zero absoluto, que é o estágio final da morte material. Então, veja só, você está tendo uma clareza agora, tá? Se nós se nós pegarmos, vamos fazer aqui uma suposta ideia de, vamos colocar 10 aqui em cima, tá?
Vamos colocar um risco aqui assim. E aqui o zero absoluto. Tá? Imagine você que haverá tá? Olha só. Então, se você olhar, um ser vai caindo e à medida que ele chega ao zero absoluto, é o ponto fulcral da morte. Tá? Então, vou colocar aqui, quanto mais ílico e psíquico, mais difícil é a ascensão. Ok? Porque na hora que você tem que voltar para cá, você não consegue. Tá? Você deveria voltar para cá, mas não consegue. Por quê? Porque o peso da sua existência vai fazer você ficar aprisionado em algum lugar desses aqui. Tá? Em alguma camada dessa, você vai ficar aprisionado. Em alguma densidade dessa, você vai ficar aprisionado. Você está me entendendo a coisa, como é complicado? Então, o que é que eu falo para as pessoas? As pessoas querem muito que eu fale sobre a ascensão. Mas você não vai entender a ascensão. Claro que eu estou dando aqui uma ideia de subida, porque a palavra ascensão é isso mesmo. Tá? Você jamais vai poder ir além e chegar até o Deus desconhecido se você continuar sendo ílico e psíquico demais. Você não vai conseguir fazer a sua ascensão, porque você é puxado. Aqui tem uma questão, gente, sobre a questão da gravidade, a questão do peso dos corpos. Tá, vou botar bem aqui, ó. Peso dos corpos. Aqui, ó. Quanto mais um corpo é pesado, muito mais difícil de flutuar ele é. Mas se você pegar um balão cheio, ele vai embora. Tá? Portanto, não tem algo puxando ele para baixo, o que chamam de gravidade. Tá? Por que não? Porque não tem como. Ele seria um corpo sutil. É? Mas se você for uma pedra, você pode jogar a pedra vem embora. Jogue o balão vai embora. Jogue a pedra, ela volta. Jogue o balão, vai embora. Joga a pedra, ela volta. Então, por que pessoas ficam reencarnando? Porque elas ficam aprisionadas nas esferas dos arcontes, nesses diversos densidades da matéria. Simples assim. Não existe lugar onde a matéria não exista, pessoal, tá? Nada precede a matéria e isso é em todo canto. Então, portanto, não adianta alguém, né, tentar fazer a ascensão sendo uma pessoa psíquica, sendo uma pessoa ílica.
muito densa, muito sedimentada, muito massificada. Não adianta, porque é isso que ocorre com as pessoas nos dias de hoje. Veja a loucura que está esse mundo, a loucura que está aqui no Brasil, a loucura que está no planeta, tudo bem planejado, isso aí, não pense que isso não tem planejamento, isso tem um planejamento, uma execução, tá? Volto a repetir o que um escritor disse. Existem 3 grupos de pessoas, uns que planejam os acontecimentos, um outro grupo que vela e faz os acontecimentos acontecerem, e um grande grupo, a maioria, que não sabe de fato o que aconteceu. E a gente está vendo que essa jogada que está tendo no planeta todo, tendo o epicentro, o Donald Trump, na verdade é uma preparação para o que virá agora, posteriormente. Ele é um mero instrumento do que estão querendo fazer no planeta. Então, por que guerra? Por que quanto mais sedimentadas, solidificadas forem as pessoas, quanto mais físicas, mais ídicas, mais difícil elas terão para fazer a ascensão? Porque quando um corpo desce do pleroma, ele vai perdendo também, tá? Parte. Ele vai se materializando à medida que... Quando ele chegar aqui na Terra, ele se materializou porque não tem como. Que ele passou por várias densidades e chegou aqui. Então, quando o Cristo foi mandado do pleroma para a Terra, ele abriu mão dos potenciais. Ele é um semideus, mas ele abriu mão do potencial, né, de todo o seu poderio, de tudo que ele era, porque à medida que ele foi descendo, ele foi perdendo camadas, tá? E foi perdendo corpos, certo? O que acontece com muitas pessoas quando morrem, que não conseguem fazer a ascensão. Mas não consegue a ascensão porque foi muito materialista, foi muito psíquico, foi muito emocional, foi muito não sei o quê, tá? Muito orgulhoso, muito egoísta, muito egocêntrico, muito não sei o quê. Essas pessoas não vão, e aí ficam presas nas camadas dos arcontes, e aí não tem outro jeito a não ser os arcontes enganarem a pessoa dizendo que ela tem que voltar. Por que tem que voltar, tio Robson? Porque se voltar vai resolver o problema. Essa é a teoria macabra por detrás da reencarnação. Porque a única coisa que você não vai ter é como se redimir reencarnando. Você vai estar sempre em dívida, tá? A sua dívida vai só aumentando. É juro sobre juro, querido. Você não paga nunca essa porra, né? Desculpa, essa zorra, né? Tudo bem. Então, olha só, né? Você vê, né? Que é o estágio final da morte material. Então, a morte material é o estágio final dessa porcaria toda que a gente vive, tá? Então, aqui, as implicações dessa imagem da criação dividida em vários universos, do quais o último é o nosso, é totalmente separado das outras por uma barreira de sombra densa. São obviamente profundas. Peso, frio e imobilidade são ao mesmo tempo a nossa condição, nosso destino e nossa morte. Entregar-se ao peso, aumentá-lo em todos os sentidos do termo, tá? Absorvendo alimentos ou procriando, sobrecarregando o mundo com nascimentos sucessivos
e assim por diante, é o que vai acabar destruindo as pessoas. Por quê? O que acontece? Tá? Aqui, ó, vai dizer aqui, ó. Colabora no destino infeliz, ratifica a queda primordial, que é a causa dele. Tá? Aliar-se à obra de morte, tá? Empreendida pelo ser ou seres que provocaram essa trágica clivagem. Em termos modernos, é apressar a tendência para o que chamamos de entropia. Tá? Curiosamente, os gnósticos perceberam ainda que, sumariamente e imperfeitamente, o fato de que o destino do mundo material tende à inércia. Preste bem atenção nisso. Vejam como os gnósticos tinham uma mentalidade. A tarefa do gnóstico, portanto, é escapar desta ladeira fatal no sentido literal e figurado, para tentar cruzar o muro divisório. Qual é o muro divisório? É o Horus. O Horus. Ah. Então, se eu pudesse descrever algo, tá? Eu diria que você não vai conseguir transpor a barreira final em virtude de toda essa situação, né? Você está em um mundo material, você está num mundo sedimentado, tá? Massificado, e, portanto, você terá grande dificuldade se você não entender e não compreender o que é a gnose. Se você não entender e compreender o que Jesus veio fazer na Terra, tá? Então, a tarefa, diz aqui o texto, do gnóstico, portanto, é escapar dessa ladeira fatal, tá? No sentido literal e figurado, para tentar cruzar o muro divisório, para recuperar por um progressivo desprendimento, preste bem atenção, progressivo desprendimento do peso alienante de seu corpo, de sua psique, tá? O mundo superior do qual nunca deveríamos ter caído, porque os humanos, os antropos, acabaram vindo para a Terra, tá? Por algum motivo, tá? E aqui se tornaram massificados. Descartar ou aliviar toda a matéria deste mundo, esse é o estranho fim que os gnósticos perseguiram. Então, o que é que os gnósticos nos ensinam? Que o único caminho que você tem de ascensão é você, tá? Lutar com todas as suas forças para sair da massificação, para sair da, diríamos assim, dessa densidade absoluta, pesada, não é? Dessa sedimentação, porque enquanto você for ílico e psíquico, é muito complicado que alguém morra, pessoal, e consiga se desfazer das cascas desta vida. Então a tendência é ficar preso nas densidades da matéria acima da nossa. Então tem gente que nem sequer consegue sair de uma realidade acima, porque ficou prisioneiro. Tem gente que na verdade nem consegue sair da Terra. Alguns foram lá para colônias espirituais, do qual eles descrevem exatamente cidades que muito
parecem cidades assim, altamente tecnológicas, etc. e tal, mas eles continuam presos à matéria. E continuam sendo enganados pelo demiurgo. Então, isso é um ponto importantíssimo para quem quer entender a ascensão. A ascensão não adianta outra coisa. O que um gnóstico persegue é a capacidade dele se desprender cada vez mais da casca da psique e da casca ílica, do corpo, da carne humana. Tá? E daí, meu amigo, isso é uma batalha que todos temos que travar, né? Todos temos que travar. Então, vamos aqui. Deixa eu ver aqui tem um outro texto aqui que eu quero mostrar a vocês, que é o seguinte. Tem um texto aqui que eu selecionei para a gente dar uma olhada, tá? Espera lá, vamos primeiro baixar esse aqui. E eu vou pegar esse aqui. Tá aqui, ó. Tá? O Deus verdadeiro, né? Então, se a gente for observar, por que é importante a gente conhecer o Deus verdadeiro? Ele diz que o Deus do Antigo Testamento é Yaldabaoth. Ele quem? Tá? Vamos já entender. Mas no mesmo texto deixa claro quem Jesus Cristo revela como verdadeiro Deus, como Deus verdadeiro. Acho isso um descuido gritante na maioria das pessoas que leem os textos. Quando você junta todo o quadro, mostra que Jesus era uma ameaça tão grande na época. Abaixo está uma citação demonstrando a diferença entre Yaldabaoth e a essência do Deus verdadeiro, conforme revelado por Jesus. Então isso aqui está no texto gnóstico de João, que ele vai dizer: ele é o Espírito invisível de quem não é correto pensar nele como um Deus, ou algo semelhante, pois ele é mais do que um Deus, já que não há nada acima dele, pois ninguém o domina, pois ele não existe em algo inferior a ele, já que tudo existe nele, pois é ele quem se estabelece. Ele é eterno, já que não precisa de nada. Ele é eterno, já que não precisa de nada, pois ele é a perfeição total. Ele não careceu de nada para que pudesse ser completado. Por isso, ao contrário, ele sempre completamente perfeito em luz. Ele é ilimitado, já que não há ninguém anterior a ele para estabelecer o limite para ele. Ele é inescrutável, já que não existe ninguém anterior a ele para examiná-lo. Ele é imensurável, já que não havia ninguém anterior a ele para medi-lo. Ele é invisível, já que ninguém o viu. Ele é eterno, já que existe eternamente. Ele é inefável, pois ninguém... Tá? Isso ele está falando do Agnostos Theos, tá, gente? Tá? Então, vamos lá. Ele continua dizendo aqui: ele é inefável, pois ninguém foi capaz de compreendê-lo para falar dele. Ele é inominável, pois não há ninguém antes dele, tá? Que lhe tenha dado nome. Ele é luz imensurável, que é pura, santa, imaculada. Ele é inefável, sendo perfeito.
em incorruptibilidade. Ele não está em perfeição, nem em bem-aventurança, nem em divindade, mas ele é muito superior. Ele não é corpóreo nem incorpóreo. Ele não é grande nem pequeno. Não há como dizer qual a quantidade ou qual a sua qualidade, pois ninguém pode conhecê-lo. Ele não é alguém entre os outros seres, ao contrário, ele é muito superior. Então aqui já, né, o próprio aqui vai dizer, ó, como podemos ver aqui, a citação acima, Deus recebe descrição de que, olha só, a maioria dos cristãos a maioria dos cristãos concordaria que é uma descrição que poderia ser atribuída a Deus. Mais adiante, no mesmo apócrifo de João, ele explica como Deus criou uma contraparte, ou o que consideramos a esposa hoje. Outra coisa sobre o qual ninguém parece falar muito. É importante lembrar aqui que esse Deus não é o mesmo Deus falando do Antigo Testamento. Então, portanto, a gente já sabe, o Deus dos gnósticos não é o Deus do Antigo Testamento, Jeová não é o pai de Jesus, Javé não é o pai de Jesus, vamos cortar esse barato e acabou-se. Tá? Então, quando aí surge a Barbelu, surge a Sige, e diz assim, e seu pensamento realizou uma ação e ela surgiu, ou seja, ela que tinha aparecido diante dele no brilho de sua luz. Este é o primeiro poder que estava antes de todos, ele que surgiu da sua mente. Ela, a premeditação do todo, sua luz brilha como a luz dele, poder perfeito que é a imagem do Espírito invisível, virginal, que é perfeito. Então ele está aqui falando, tá? Exatamente, tá? Dessa questão, né, da importância da gente entender isso, de que a divindade gnóstica é completamente outra, tá? É completamente diferente do que nós possamos imaginar, tá? Então, eu vou pegar aqui um outro texto, tá? Aqui, tá? E você vai ver uma outra coisa interessante, né? Para a gente encerrar o vídeo, porque aí você vai compreender o que eu falei agora há pouco sobre a ascensão, né? Então, a desconexão radical entre Deus, o Deus da antimatéria, e a realidade física é profunda e radical. A abominação da matéria. Neste modelo, a matéria é uma falha, um erro cósmico, e o mundo físico é o resultado da ação do demiurgo, uma figura mítica que criaria o universo físico, mas de forma distorcida e inferior. Essa visão remonta ao gnosticismo clássico, onde o demiurgo, às vezes associado a Javé, o Deus do Antigo Testamento, aprisiona as almas em corpos físicos, tá? E a matéria é vista como uma prisão espiritual. A criação, portanto, não seria boa por si mesma, mas algo que precisa ser transcendido, tá? A incapacidade humana, a consciência humana é limitada pela natureza material do corpo, incapaz de acessar diretamente a totalidade do Deus verdadeiro. A visão de Meister Eckhart sobre Deus como um círculo cujo centro está em toda parte e a circunferência em nenhuma, pode ser reinterpretada como a ideia de Deus que não pode ser compreendido
ou alcançado pela mente biológica limitada, mente biológica. O círculo representaria a antimatéria que está além de qualquer concepção acessível apenas ao estado transcendente ao absoluto. Então, veja, o que é que acontece? Vou pegar aqui, vamos voltar aqui. Então, no momento em que aqui, certo? Um ser sai daqui e ele faz esse percurso aqui, ele vai perdendo, tá? E para chegar aqui, tá? Para chegar onde, tio Robson? Tá? Ele vai chegar aqui na matéria, tá? No mundo material, tá? Então, para ele voltar daqui e alcançar esse estado aqui, ele tem que fazer todo um processo de desprendimento, porque o demiurgo pegou os seres que saíram daqui, pessoal, tá? Então, houve seres que saíram daqui, ok? Foram atraídos para cá e aqui ficaram presos e não conseguem fazer o retorno para cá, ok? Por que não consegue fazer? Porque a matéria é muito densa. Talvez nós sejamos a realidade mais densa que existe. Por isso que esses seres que aparecem por aí, chamados não humanos, eles estão numa densidade, numa frequência e vibração diferente da nossa, mas mesmo assim eles também estão presos à matéria. E a maioria deles são seres psíquicos e ílicos, tá? No entanto, eles têm uma capacidade de dominar essa matéria em alguns aspectos. Mas nós humanos estamos aprisionados aqui, porque somos daqui. Lembremos que os ântropos, não todos, mas uma grande parte, acabou vindo para cá, para o mundo da matéria. Por quê? Porque é por isso que eu volto a dizer, ninguém vai achar o crânio e nem vai achar o paraíso perdido, porque o paraíso perdido, na verdade, está onde? Aqui no pleroma. Porque os antropos adâmicos, tá? Ou os filhos do Adão Cadmon, ou do Pigera-Damas, ou do Adão espiritual, acabaram aqui se massificando, se sedimentando. Então, portanto, não tem como retornar para cá. Então, se o nível 0 é aqui, tá? De massificação, aqui seria, se eu quisesse apagar esse 1 aqui, eu faria assim, isso aqui é o nível 0, tá? Da completa libertação do ser humano, tá? Então, os gnósticos, ao contrário de Platão, que via beleza, que via não sei o que aqui na nossa realidade, eles diziam não, isso não é possível. Por quê? Porque o ser que criou esta realidade, ele é um ser doentio e ele está aprisionando as centelhas divinas aqui, exatamente para que elas... E quanto mais ílicos, mais sedimentados, mais massificado você ficar, pior. Então veja, eu acho engraçado porque tem pessoas que dizendo assim, eu sou desperto, mas não é capaz de ajudar ninguém. Eu sou uma pessoa desperta, mas ela é prisioneira da matéria, do dinheiro, do poder, do prazer, tá? Do ter.
ter, poder e prazer são as três concupiscências que muita gente se faz de tudo para ser assim. E aí, quando morrem e passam pelo processo de ressurreição na morte, ficam presos aqui. E a gente conhece um monte de histórias de espíritos que ficam aí mandando carta, mandando não sei o quê, mandando documento, mandando mensagem, pedindo reza, pedindo rosário, pedindo missa, pedindo copo d'água, pedindo não sei o quê. Muita gente já ouviu isso. Um espírito que às vezes acaba incorporando uma pessoa, veja como ele está tão materializado que ele está preocupado que vão deixar que coloquem uma camisa do determinado time lá na sepultura dele. Veja o grau de massificação que um espírito desse está. Então tem espíritos que nem desprendidos da terra estão, tá? Porque as camadas, as 7 camadas que os gnósticos falam, tá? Cada uma dominada por um astro, é exatamente aonde o cara vai ficar aprisionado. Porque ele não conseguiu fazer o seu processo, tá? De libertação, de despertamento, de iluminação, e por consequência não vai fazer ascensão. E tem um monte de desperto aí que vai continuar preso em cidades astrais, em colônias espirituais e não sei o que mais zorra eles gostam. E esse pessoal faz assim, uma propaganda disso, como se isso fosse assim, a coisa mais linda do mundo. Não, você simplesmente está enganado pelos senhores do karma, você está aprisionado porque você não quer conhecer o verdadeiro Deus, você não quer reconhecer o Agnóstico Theos, você não quer ter o Deus desconhecido, você no fundo quer continuar adorando o demiurgo e prestando serviço a ele através da New Age, através das igrejas, sejam evangélicas, sejam católicas, etc. É isso. Você ainda não acordou para isso. E enquanto não acordar, ficará aprisionado. Você será a pedra que nunca vai subir, vai descer. Tá? O balão vai embora, sutilmente vai embora, né? Ainda que depois ele estoure lá em cima. Mas a comparação é para mostrar o que é um pneumático e o que é um ílico. E por que as pessoas estão tão convencidas de que a reencarnação é um negócio bom, que eles estão sempre pleiteando, né, a reencarnar. Eles querem reencarnar, eles gostam de reencarnar. Tem gente que briga aqui no canal, que ofende, que vem aqui no canal falar um monte de besteira, e eu fico sempre observando o seguinte, que essas pessoas são ílicas, unicamente ílicas. Elas jamais vão conseguir chegar aqui no hipermundo, porque elas não vão conseguir passar, tá? Se elas não conseguem sair das camadas supralunar e sublunar. Então, eu quero dizer isso aqui para você. Enquanto você não for uma pessoa desprendida, amorosa, gentil, compassiva, e você não tem a capacidade, muitas vezes, de ajudar alguém, me perdoe eu dizer com honestidade para você, não é porque você não quer, e também não é porque você não tem.
é porque você simplesmente está aprisionada à matéria. E sabe quantas vezes você vai sair daqui para ir para as outras moradas do Pai? Nenhuma. Porque as moradas do Pai não tem nada a ver com cidades astrais ou colônias espirituais. Tem a ver com outro processo, né? Aonde você vai se tornar um ser completamente possuído pelo Deus desconhecido. Um forte abraço e até o próximo vídeo.